Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos citar alguma coisa, mas eu quero ir para um outro capítulo. Glória a Deus. Um outro livro. Só vou dar um pano de fundo aqui, só para a gente, para nós. A irmã Cátia já falou bem sobre a ressurreição, né, em Lucas, em Marcos 16. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Capítulo 20 de João, versículo 18 diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira ou que viu o Senhor e que ele lhes disse isto. Amém? Vamos mais uma vez, diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhes dissera ou lhes disse isto. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade e privilégio. Te agradecer, meu Deus, por esse domingo tão especial, aonde estamos comemorando, meu Deus, a tua morte e a tua ressurreição. Comemorando, meu Deus, que o Senhor está vivo, Ele não está lá, mas Ele está aqui dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua alegria é a nossa alegria, a tua paz é a nossa paz, e vivemos em comunhão e em paz o tempo todo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem cuidado dessa congregação, o Senhor tem cuidado do nosso ministério. O Senhor tem cuidado da tua igreja que está nos quatro cantos dessa terra, meu Pai. Com essa certeza, com essa palavra, que o Senhor está vivo, que o Senhor está presente. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, igreja. Pode sentar. Então, irmãos, você veja que Maria Madalena foi uma mulher privilegiada. Privilegiada. E nós alguns costumam falar que Maria Madalena foi prostituta, mas a Bíblia não fala isso, né? Então tem um monte de coisa contra Maria Madalena, mas o que nós sabemos é que Maria Madalena foi uma mulher muito privilegiada e muito de um coração grande, porque a primeira pessoa que Jesus aparece para ela, fala com ela, foi uma mulher que seguiu Cristo. Foi uma mulher que ajudou Jesus com os seus bens. Foi uma discípula do Senhor, fiel a Deus, né? E tem muitas religiões que dizem que ainda Jesus teve um caso com Maria Madalena. Para você ver, né? Distorce toda a palavra de Deus. Distorce toda a Bíblia, né? Nem foi namorada de Jesus e nem foi prostituta. A Bíblia não fala isso, né? Mas o versículo 18 diz: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhe dissera. O que foi que ele disse? Olha no versículo 17. Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizeis que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Então você imagina essa cena, irmãos, há mais de 2000 anos atrás. Depois de um dia de sofrimento, de angústia, de dor, de choro, de tristeza, de ver Jesus uma semana antes pregando, anunciando, curando, salvando. E logo na sequência ver Jesus numa cruz, do lado de dois bandidos, dois ladrões, como a Bíblia diz, ensanguentados, sofrendo, talvez chorando, e ele vendo tudo aquilo, e ele olha e diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Só Jesus para fazer isso. Tem um coração gigante, grande, que ama até hoje. É por isso, irmãos, que nós temos que amar a todos. E não julgar todos, não apontar, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa luta, irmãos, é espiritual. O diabo tem destruído famílias, o diabo tem destruído vidas,
Infelizmente hoje tem religião que fica 40 dias num propósito, num jejum, uma coisa e outra. Sexta-feira a pessoa não come carne, mas enche a cara de bebida. É difícil, irmãos, a gente compreender certas coisas que o homem inventa, que o homem introduz, porque a Bíblia não fala isso. Mas nós temos uma consciência tranquila de que o Senhor, Ele está vivo, Ele está presente. Glória a Deus. E nós temos que viver, é isso que nós temos que viver. E se nós estamos aqui é porque Ele está vivo. Glória a Deus. Se nós meditamos, estudamos e temos a revelação, é porque Ele está vivo e Ele nos orienta, Ele nos mostra, Ele nos capacita. Aleluia. É Ele que naquele momento de dor, de tristeza, de angústia, que às vezes você está para baixo, aí você fala com o Pai, e você ouve uma palavra, você lê a Bíblia, e Ele te renova de novo. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Amém? Eu queria ir com os irmãos na primeira carta de João, lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 2. Capítulo 2 da primeira carta de João, no versículo 25. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que diz assim, versículo 25 da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25 diz: E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Irmãos, esta é a promessa que o Senhor nos fez. Ele não nos prometeu mais nada, a não ser a vida eterna. A não ser uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida transformada, uma vida que vai nos conduzir para o céu. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha que coisa linda, que coisa gostosa, de saber, irmãos, que há uma promessa de Jesus para essa igreja, há uma promessa de Cristo para nós, irmã Edna, há uma promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que nós um dia iremos encontrar esse mesmo Cristo que Maria Madalena encontrou, Glória a Deus. na glória. Aleluia por isso. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Amém? Amém. Agora, irmãos, eu quero ir com os irmãos lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos meditar um pouquinho aqui, irmãos. Irmão Vanduí, nós poderíamos colocar o tema dessa mensagem: para onde você está indo com toda essa pressa? Olha que coisa. Para onde nós estamos indo com toda essa pressa, irmãos? Para onde você está indo com toda essa pressa? Apocalipse 20, o versículo 15, ele diz: E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Glória a Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que esse texto aqui, esse capítulo 20, isso é lá no milênio. Mas por que nós estamos ministrando isso agora? É para que eu e você, irmãos, nos prepare mais, fique mais atento, para que nós não possamos chegar diante desse trono branco e prestar conta com o Senhor. Porque do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ler, e você vai entender, irmãos, que as pessoas que se perderam, que não quiseram, que rejeitaram a palavra, que se desviaram por algum momento na vida, vai estar aqui, diante do trono branco, diante do trono de Deus,
Aqui não vai ser mais um advogado, ele aqui não vai ser mais, ele vai ser um juiz que vai julgar a tua causa. O que nós fizemos? O que você tem feito? O que nós fizemos? O que essas pessoas fizeram para chegar até aqui? Olha o versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o versículo 1 do capítulo 21. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Você veja que há uma ligação aqui. Isso, irmãos, depois que a igreja foi. Isso depois que nós estamos com Cristo. Mas vai ter o juízo final, aonde Deus vai julgar a morte e vai julgar o diabo, o inferno. E aqueles que não foram achados no livro da vida, vai estar aqui nesse momento. E é por isso que nós temos urgência de anunciar Jesus às pessoas, igreja. É por isso que nós temos urgência de falar do amor de Cristo com delicadeza, com carinho, para a nossa família, para os nossos filhos, para os maridos, para as esposas. Porque um dia, se ele não aceitar Cristo enquanto ele está vivo, ou ela, ele vai vir para cá, para esse lugar, irmã. É por isso, irmãos, que nós estávamos até conversando agora há pouco ali. Você não precisa insistir com quem não quer. Você tem que mostrar a tua vida. Essas pessoas têm que ver a tua vida. Porque quanto mais você fala, mais você irrita. Porque elas estão cegas espirituais. Mas quando eles perceberem que a tua vida mudou, que você não é um crente chato, que você não é fanático, que você não é insuportável, eles vão falar assim: poxa vida, como esse homem é diferente, meu pai mudou, minha mãe está mudada, eu preciso conhecer essa alegria que ele sente. Amém? Eu preciso ver essa diferença, o que é. Agora, se você ficar toda a vida, você vai para o inferno. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Irmão, você vai irritar. A pessoa não vai aceitar, a pessoa não vai querer. A melhor pregação sua para ele é tua vida, é teu comportamento, é tua atitude. É ele olhar de longe e falar assim: poxa vida, até o andar do meu pai está diferente. Até o andar da minha mãe está diferente. Poxa vida, olha o tratamento que ele tem dentro de casa. Ele vai ter diferença. Ele vai ver a diferença. Ele vai querer provar. O Espírito Santo vai começar a incomodar essa pessoa. E ele vai vir, ela vai vir. Ela vai querer provar essa alegria que você tem. Poxa vida, meu pai está passando por esse perrengue. Mas olha que alegria que ele tem. Eu não vejo reclamar, não vejo xingar, eu não vejo um palavrão. É isso, irmãos. Mas a estratégia de Satanás, nós temos que estar atento com essas estratégias. Às vezes, quando você quer fazer as coisas do seu jeito, não dá certo. Porque até você insistindo, você acha que está certo. Talvez possa ser uma estratégia do mal, para que aquela pessoa pegue até raiva de você. Deixa de ir na sua casa. Eu vou na casa do meu pai, não, porque meu pai é muito chato. Eu vou lá toda hora. Deixa ele à vontade, irmãos. Deixa ele à vontade. Ele precisa ver a Bíblia na sua vida. Ele precisa ver Cristo na sua vida. Não insista. Daqui para frente, não insista. Trate diferente. Que você vai ver que a transformação vai ser diferente. E louvado seja Deus por isso. Amém. Versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Veja que interessante o versículo 12, que ele fala exatamente em outros livros, que aqui não dá o nome. E abriu-se os livros.
Mas aqui ele citou um que é o livro da vida. Então imagine, irmãos, que quando você estiver diante daquele trono, o juiz vai começar a julgar e vai começar a abrir aqueles livros e vai ver o que você fez. E vai começar a passar. Aqui, irmãos, nós não estamos aqui. Aqui vai ser o juízo final. Vai ser a vida daqueles que rejeitaram, que não quiseram. Aqueles que bagunçaram a vida toda, que blasfemou da igreja, que criticou você, que me criticou, que me xingou, que não aceitou. Um dia essas pessoas vão prestar conta com o Senhor. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Então, vai ser todos. Vai ser rico, pobre, negro, branco, milionário, bilionário. Todas as raças vão prestar conta, vai estar aqui nesse dia. Assim como Deus não faz acepção de pessoas hoje, nesse dia também não vai fazer acepção de pessoas. Não, esse bilionário aqui tem um cantinho reserva. Não vai ter isso, irmão. Então você veja que o versículo 12 mais uma vez. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Esses livros vão ser abertos para saber o que você fez. Para não ter desculpa depois de você falar, não, eu não sabia, não, eu sou inocente. Não, vai abrir os livros de toda a tua obra, de todo o teu proceder, de toda a tua vida. Vai abrir esse livro, igreja, e vai apresentar para você. Para você não, para nós não, né? Eu espero que não. Para essas pessoas que rejeitou Cristo. Milhares e milhares de pessoas hoje, irmãos, rejeitaram Cristo e estão rejeitando Jesus. Centenas e centenas de pessoas hoje, irmãos, não querem essa palavra, não querem esse evangelho. Acham que a vida deles está boa daquele jeito. Mas um dia, se eles não se converterem a Cristo, eles vão prestar conta com Cristo. Aí você fala, mas no dia de Páscoa, o pastor está pregando uma mensagem dessa? É a palavra, é a mensagem. É para que nós possamos estar atentos para não chegar nesse dia, irmãos. É para nós nos preparar de hoje em diante para não ser pego de surpresa. Para não chegar aqui. Porque se chegar aqui já era. Aqui é o juízo final. Aqui é onde o juiz bate o martelo e fala, você está condenado à prisão perpétua. Você está condenado à morte. Então, igreja, é isso que nós temos que estar atento. A mensagem é para isso. É para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós continuemos em obediência ao Evangelho, à palavra de Deus. É que eu e você possa, como diz lá fora, botar a barba de molho. Primeiro porque Cristo está voltando. Primeiro porque as coisas estão acontecendo à nossa volta e só está entendendo quem é espiritual. Só está entendendo, irmãos, isso que está acontecendo no mundo. Primeiro foi a pandemia, atingiu todos. Hoje a economia está começando a fluir no mundo todo. Talvez isso aí vai ser um pivô para que o anticristo venha, para colocar ordem na casa. E muitos não estão nem aí para o que está acontecendo. A economia está bagunçando no mundo todo. Megas empresários estão perdendo bilhões. Essa semana, uma empresa americana de celular, eu não vou dizer o nome, perdeu não sei quantos bilhões num dia só. Outros estão perdendo bilhões e bilhões. A economia está bagunçando. Aquele que foi levantado para resolver o problema, parece que vai gerar um caos, para que o filho da perdição venha. E todos vão levantar, esse
é o cara. É esse que vai mudar. É esse que vai melhorar. É esse que vai botar ordem na casa. Agora ele chegou. É isso, igreja, que nós temos que estar atentos. Se preparar para esse momento. Se preparar para isso, igreja. Para que eu e você não venham para cá. Presta conta com o grande Senhor diante de um trono branco. O trono, ele representa domínio e o branco representa a santidade. A santidade de Deus, a presença do Senhor. É isso, irmãos, que nós temos que estar atentos. É isso que nós temos que estar atentos o tempo todo. Eu não sei, você que trabalha aí, irmão Lucas, irmão Ailton, e os demais irmãos, vocês estão vendo um alto e baixo, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, o contrato não dá certo, o outro não dá. As coisas estão acontecendo, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai cuidar da gente, fica tranquilo. A Bíblia diz que o Senhor vai cuidar de nós. Mas as coisas estão mudando o tempo todo. Nós estamos vendo isso. Começa quando nós vamos nos supermercados. Você está vendo as coisas. Não tem quem vai controlar mais esse mundo. Tem que ter caos, tem que ter isso aí. Vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer o caos. Em pouco tempo, o Senhor irá voltar. Em pouco tempo, um tempo que nós menos esperamos, Ele vai vir. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. Jesus, Ele prometeu que viria e Ele virá. Ele virá. Vamos ficar atentos como homens e mulheres de Deus espiritual, irmãos. Quando você vê tudo isso acontecer, não critique o governo, não fale que não, vai acontecer. Não é o homem que vai resolver isso. Daqui para frente, cada dia pior. Daqui para frente as coisas vão piorar. É para nós ficar atentos. É para nós ficar atentos para que não venhamos para cá. Continuando o versículo 12. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí eu pergunto, irmãos, qual foi as obras que essas pessoas foram julgadas? O que eles fizeram para estar aqui? Quais as obras que nós estamos fazendo? Aí talvez você fale, pastor, mas nós estamos no mês de abril, eu não falei de Jesus para ninguém. Eu não ganhei uma alma para Jesus. Eu não anunciei Jesus para ninguém. Será que eu vou perder minha salvação? Não. Você não vai perder sua salvação porque você recebeu, você aceitou, você tem Cristo, você anda com Ele, você vive em santidade, novidade de vida, a não ser que você não ande em santidade, a não ser que você está só camuflando, está só como um camaleão, mudando de cor conforme o ambiente, aí você realmente não vai para o céu. Só que você não vai ter galardões, só que você vai chegar lá no céu, vai estar lá do lado do irmão Álvaro, do pastor Álvaro, de Paulo, de José, de Pedro, vai estar lá. Mas o teu galardão não tem. Porque você não teve obras, você não teve nada. E qual foi as obras dessas pessoas aqui? O que foi que elas fizeram? Quando esses livros foram abertos, o que foi que encontraram aqui? Que o Senhor encontrou aqui? Prostituição. Lascívia, assassinatos, contendas, blasfêmia contra o Espírito Santo, todo tipo de terror. Foi as obras que essas pessoas tiveram. Rejeitaram a palavra. Quando esse livro se abrir, vai mostrar essas obras. Não teve obra nenhuma, irmãos.
a não ser contendas, a não ser adultério, a não ser prostituição, fornicação, lascívia, todo tipo de mal. Foi as obras que essas pessoas tiveram. Aí vai mostrar aqui, você lembra tal dia, o pastor Vanderlei, o irmão Vanderlei, o irmão Vantuíno, o irmão Ailton falou de Jesus para você. Você lembra naquele dia que a irmã Edna pregou para você? A irmã Cíntia na academia falou do amor de Jesus para você e você não deu importância? Vai estar aqui. É obras que essas pessoas não têm, irmãos. É obras que essas pessoas não produziram nada. Tá? Mas não é para você se assustar, não. É só para você manter o foco. Que nós não podemos se afastar do Evangelho de Jesus. Que nós não podemos fugir, irmãos, do que nós estamos vivendo hoje. E realmente viver em santidade e novidade de vida o tempo todo. E não negociar a tua salvação por nada nessa vida. Não deixar o Evangelho de Jesus Cristo por qualquer prato de lentilha. É permanecer focado no Evangelho. Mesmo que você não ganhe uma alma para Jesus. Mesmo que você não fale de Jesus. Mas é impossível um crente não falar. Você não vai perder sua salvação por isso, irmão. Porque você recebeu Jesus como teu Salvador. Você foi lavado pelo sangue dele. Glória a Deus. Mas nós precisamos ter galardões no céu. A nossa coroa precisa ser mais caprichadinha quando chegar lá. Tem mais uns brilhantezinhos, uns diamantes, alguma coisa desse tipo. E é o que nós fazemos daqui para frente em prol do reino de Deus. E é interessante que o versículo 12 ainda diz que outro livro foi aberto. Qual livro? O da vida. Mesmo assim esse livro vai ser aberto. Aí Jesus vai procurar lá. Eu não estou vendo o seu nome aqui, Vanderlei. As tuas obras foram de palha, de pedra, de madeira. E o livro da vida também está lá para ser aberto, para provar que o nome dele não está lá. Você até começou bem. Está aqui, ó. No ano de 2025, você estava pregando. Você estava anunciando, você estava falando do meu amor, você estava gravando vídeo na internet, você estava compartilhando os vídeos de um culto, você estava edificando a vida de pessoas, mas logo você retrocedeu, logo o mundo te afogou, te sufocou, logo os prazeres, logo você se vendeu pelo melhor trabalho, pelo melhor salário. Logo você abandonou sua esposa. Logo você abandonou sua casa, abandonou seus filhos. O seu nome foi riscado. Você não está aqui. E aí, irmãos? Quantos estão passando por essa situação? Quantos estão voltando para retroceder? Aí lá vai aqueles pastores de nome, de internet, de posição. Senhor, mas eu preguei tanto. Você enganou as pessoas. Você iludiu as pessoas com a minha palavra. Você prometeu riqueza, você prometeu prosperidade, você prometeu curas, você prometeu milagres. Aonde eu prometi simplesmente a salvação, a vida eterna. Você enganou aqueles pequenos com a minha palavra. Você pregou o que não existia. Você falou o que a Bíblia não estava dizendo. Você enriqueceu a sua vida e sua família. Enquanto os pequenininhos continuam nas favelas, continuam nos barracos, continuam nas periferias, e você em condomínio de luxo. Não que seja pecado um pastor estar em condomínio de luxo, mas eu estou referindo aqui o modo dele pregar para se enriquecer, o falso profeta. O nome dessas pessoas, irmãos, vai estar lá também. Por isso que ele diz, grandes e pequenos. Não é porque nós estamos pregando, não é porque nós estamos aos domingos aqui, não é porque nós temos igreja em Cosmópolis, em Campinas, não é porque nós fazemos tudo isso, que nós vamos para o céu. Os falsos profetas também fazem isso. Aqueles homens que crucificaram Jesus também eram os doutores da lei,
eram os que entendiam os pergaminhos, a palavra, o Antigo Testamento. Mesmo assim foram cegados pelo inimigo e eles não conseguiram enxergar Jesus naquele tempo. E foi eles que crucificaram o Senhor. É por isso, irmãos, que nós temos que estar atentos. Está atento, irmãos. E seja como os bereanos foram. O que é que os bereanos fizeram? Paulo pregando. E eles... Opa, peraí, deixa eu ver se Paulo está pregando a verdade. É assim que nós temos que fazer. É por isso que nós estamos aqui com as Bíblias abertas. E vocês têm todo o direito de me questionar também. Porque nós erramos. Os discípulos erraram. Quando Cristo levantou Paulo, os discípulos, Pedro e os demais, opa, não, isso aí não, esse é um perseguidor. Por que não tiveram a revelação? Por que o Espírito Santo não falou, não, isso aí não? Eles foram os primeiros a se levantar dizendo que não. Então, irmãos, o homem erra. É por isso que nós temos que procurar acertar. Ler, meditar, estudar, pedir a Deus que nos mostre. Para que nós não pregamos heresias. Para que nós não pregamos um texto fora do contexto. Porque se você prega um texto fora do contexto, é um pretexto para heresia. Então nós temos que estar atentos para isso, irmãos. E o que nós estamos pregando aqui é o juízo final. É lá no milênio, lá na frente. Mas por que eu estou pregando isso hoje? É exatamente para que nós possamos, irmãos, ficar atentos. Porque se um dia nós pensar em parar, nós vamos estar aqui diante desse trono aqui. Vamos ser julgados por Deus. E olha que diz mais aqui o versículo 13. E deu mal aos mortos que nele havia. Então você veja que tem uma palavra que diz que deu mal aos mortos, diz que a besta, o próprio mal sai do mar. Mas nós podemos entender, irmãos, aqui, e deu mal os mortos que nele havia. Imagine, quantas pessoas morrem naufragadas? Quantos navios, desde o começo do tempo, desde o tempo de Jesus, pessoas que morreram, afogados, estão lá na profundeza. Essas pessoas que recentemente, aquele empresário que foi dar um passeio lá para conhecer o Titanic, está lá até hoje, não veio. Quantos do Titanic estão lá? Quantos estão naufragados em navios, cargueiros e outros de guerra, que descem das profundezas do mar? Muitos quilômetros de mar abaixo. A Bíblia diz que e deu mar os mortos que nele havia, para ser julgados, para ser apresentado diante de Deus. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém, irmãos. Vai prestar conta com Deus. Porque os salvos não vai estar aqui. Tá? Os salvos não vai estar aqui. Porque aqui é um juízo final. A igreja já foi arrebatada, já foi levada. Já está com Cristo. Aqui vai ser um juízo final, irmãos. Vamos dizer, vamos imaginar, talvez alguém pense, mas os salvos não estariam aqui? Vamos dizer que os salvos estariam aqui. Deus ia falar assim, olha, você está salvo, você vem para cá, você vem para cá. Podemos pensar nesse sentido. Os livros se abriram, fulano para cá, ciclano para cá, fulano para cá. Mas você veja que em nenhum momento ele está citando a igreja aqui. Aqui é um juízo final, irmãos. É um juízo final. Aqui, se você for parar para pensar, nós estávamos conversando ali agora há pouco, a história de Lázaro e o rico. Você veja que foi o rico que viu Lázaro. Não foi Lázaro que viu o rico. Porque não tem sentido você estar no céu, no paraíso, e ver o inferno e o sofrimento das pessoas. Eita, será que meu pai está lá, meu irmão, meu filho está ali? Olha que sofrimento. Imagina o pastor Álvaro agora dizendo, poxa, eu estou aqui, será que a minha amadinha está lá, naquele primeiro banco da frente? Será se a minha filha Cíntia, o Lucas, a Rosângela, o Cristiano, estão firmes
Ele não pode ver isso aqui, senão ele hoje vai falar assim, onde é que está como é que ele chamava a pequena? A outra? Cadastro? A filha sua, ele chamava de quê? Ninho. Cadê a Ninho? Cadê o Cristiano? Que eu não estou vendo. Está vendo, irmãos? E passa, desviou, se afastou. Então, irmãos, mas ele está no gozo eterno com o Senhor. Essa mente nossa aqui, o sofrimento, se você ver direitinho lá, o sofrimento foi para o rico. Ele sabe que tem irmão, ele sabe que tem parente, ele sabe que tem esposa, ele sabe que tem tudo. O sofrimento é eterno. Dobra o sofrimento da pessoa. Manda o pai Abraão, vai lá na terra onde os profetas. É sofrimento por cima de sofrimento. É para esse lugar que nós queremos ir, igreja. A Bíblia diz, aonde o bicho não morre nunca. E a cabeça dele está lá lembrando, eu deixei pai, eu deixei irmão, eu deixei filho. Aí ele lembra que tinha um que estava indo na igreja cristã. Poxa vida. Aí ele fica pensando, aquele vai ser salvo, não vai vir para cá. Mas os outros, vai lá na terra, dá um jeitinho de descer lá, avisa para eles não virem para cá. É sofrimento, igreja. E esse rico vai prestar conta aqui. As pessoas que negaram Cristo, que rejeitaram Jesus, vai prestar conta aqui. Os pastores que hoje não têm pregado a verdadeira palavra, vai prestar conta aqui. As pessoas que estão enganando multidões e multidões de pessoas, vão prestar conta aqui. As seitas que têm se levantado, vai prestar conta aqui. Os líderes religiosos vão prestar conta aqui. É por isso, igreja, que nós temos que pregar a palavra, ensinar a palavra, mostrar o caminho que leva para o céu. Mostrar o caminho, porque Jesus, ele nos prometeu a vida eterna, mas o diabo está prometendo a condenação eterna. E nós temos que nos atentar nisso. Eu sei que tem dia que você está para baixo, eu sei que tem dia que você está chorando, eu sei que tem dia que você está angustiado, em tempo de uma depressão, mas tenha certeza que Jesus prometeu a vida eterna para nós. Ele prometeu a salvação para nós. Não desista por um problema pequeno. Não desista porque você discutiu com o teu marido e com a tua esposa. Não desista porque você soube que o teu filho se afastou. Vamos orar, vamos continuar lutando, batalhando para que ele retorne. Nós não podemos perder o foco e nem a nossa salvação, para que nós não venhamos para cá. Aí o versículo 13, e deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Mais uma vez aqui, quando esses homens e mulheres chegam diante desse trono branco, eles vão prestar conta pelas suas obras, o que eles fizeram, o que ele rejeitou. A palavra que eles rejeitaram, irmãos. Quantas pessoas estão rejeitando essa palavra hoje? Vão prestar conta. O livro das obras vão ser aberto. Esses livros vão ser abertos, juntamente com o livro da vida, para mostrar para eles, ó, a tua obra foi essa. O livro da vida está em branco. O teu nome nem aqui passou. Em determinado momento, o teu nome até foi citado aqui, mas não foi riscado aqui, ó. Você permaneceu 10 anos, 2 dias e 1 hora, mas foi riscado porque você se afastou. Você viveu 70 anos, nem uma vez o teu nome entrou aqui no livro da vida. Mas olha as tuas obras. Olha quantas vezes a irmã Kátia falou de Jesus para você. Olha quantas vezes Miro falou do meu amor para você. Você rejeitou. As tuas obras estão aqui. Você me negou o tempo todo. Você não me quis o tempo todo. A Bíblia que te deram, você rasgou. Você jogou numa gaveta. Você jogou em cima da casa. Você rejeitou. Olha a tua obra. Olha as tuas obras. Você me negou o tempo todo.
Enquanto a tua esposa ia para a igreja, você ia para o bar beber. Enquanto a tua esposa ia para a igreja, você ia sair com a amante. Enquanto a tua esposa ia para as vigílias, ia para a oração, você saía com os amigos. Essas são as tuas obras. E a igreja? É isso que nós temos que estar atentos. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui é o final. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A sentença final. Aonde, irmãos? Não tem mais retorno, não tem mais nada. É só choro, pranto, grito, terror, o tempo todo. Aonde o próprio Apocalipse diz que o bichinho não morre, mas fica ali atormentando. Imagina você com a dor de dente. Imagina você com a dor de ouvido. O tempo todo. Vai ser 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais pior do que isso. Uma eternidade, irmãos. Você sofrendo por aquele tormento e você sofrendo porque você deixou gente na terra. Você sofrendo porque você sabe que tem pessoas que estão indo para o mesmo lugar que essa pessoa está. É um tormento eterno, irmãos. É por isso que vale a pena, irmãos, ser cristão. Vale a pena esperar mais um pouquinho. Vale a pena, irmãos. Não desanime, não desista. Vamos para o céu. Vamos para a glória com Cristo. Vamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. Vamos nos reconciliar com Jesus, irmãos. Porque eu creio que o teu nome ainda está escrito aqui, ó. Mas a borracha talvez já começou a apagar. Talvez a borracha já começou a apagar. Não permita que o teu nome seja apagado. Não deixe. O que é que nós estamos fazendo? Quais as nossas obras? O que é que nós estamos fazendo lá fora? O que é que nós estamos fazendo, igreja? Cuidado para você não perder essa oportunidade de você ir para o céu. Vamos andar em novidade de vida. Vamos andar conforme a palavra do Senhor. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que coisa, irmãos. Foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, isso aqui é lá na frente. Mas nós temos que nos preparar hoje para não ir para lá. A igreja tem que se preparar hoje para não ir para lá. É por isso que nós temos que orar, irmãos. Orar, interceder. Jejuar, interceder, clamar pelos nossos que ainda não conhecem a Cristo. Se eles não se converter a Cristo, irmão, infelizmente, eles vão vir para aqui. Eles vão vir para aqui. É por isso que nós temos que orar o tempo todo para que eles conheçam Jesus Cristo. E para eles conhecer Jesus Cristo, a melhor maneira para nós anunciarmos isso é com a nossa vida. É com a sua vida, é com a minha vida. Não é você insistir. Não é você ameaçar que essa pessoa vai para o inferno. Não. Esse tempo já passou. Até hoje, quando você evangeliza, Jesus te ama, isso já está ultrapassado. Eles dizem que eles têm Deus, eles dizem que Jesus ama eles. Até isso, irmãos, o inimigo até usa a gente para falar isso. Jesus te ama, toma um panfleto. Nós temos que ter um objetivo. O que é que as seitas fazem? Fica no teu portão insistindo. Ele não bota o panfleto embaixo do portão e vai embora, não. Ele fica ali, ó, insistindo até conversar com você. E ele não vai falar que Jesus ama você, não. Ele começa com aquela conversinha mole, daqui a pouco vai para a Bíblia e pá. Se nós fôssemos como algumas seitas aí, irmãos, eu tenho certeza que ia menos gente para esse lugar aqui. Ia menos pessoas para aqui. Você pode ver, em hora dessa eles estão por aí.
corrente insistindo, ensinando o evangelho errado, ensinando uma doutrina errada, mas estão fazendo a parte deles. E nós que conhecemos a palavra, estamos ali. Nem os nossos nós queremos mandar um versículo, mandar uma mensagem, né? Então, irmãos, é isso. Olha o que diz Romanos capítulo 2. Vamos encerrar já, irmãos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 6 e 7 diz: a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. O 6: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Está vendo? O que é que Paulo está dizendo aos romanos? E o que nós temos que fazer é isso. É isso, irmão, que nós temos que fazer. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? O que é que nós temos feito? O que é que nós estamos fazendo para quando o Senhor voltar, nós poder irmos? Quando nós escutar o toque da trombeta, a gente subir e apresentar boas obras, para que o nosso galardão, nós recebamos o nosso galardão, que a nossa coroa esteja cravadas de pedrinhas preciosas, os galardões que nós temos alcançado para Jesus. Aí Paulo, quando ele menciona, ele fala também, lá em Filipenses capítulo 4, Paulo também fala sobre o livro da vida. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, Filipenses capítulo 4. Olha o que ele diz. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo... Olha aqui. Nós vamos ler o versículo 1 aqui. Olha só o que Paulo fala. A exortação que Paulo fala a essa igreja de Filipenses. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Então Paulo já começa elogiando, dando a paz do Senhor, mas dizendo assim: irmãos, estejam firmes no Senhor, permaneçam firmes em Cristo, permaneçam firmes nessa promessa que Ele nos deixou e nos deu. Ao versículo 2 ele diz: rogo a Evodia e rogo a Sintique. Evodia é a mulher ou homem? Acho que é mulher. Evódia. Evódia, né? Pronto. Sintique. Luiz, olha um nome bom para você botar lá, trocar Rebeca por esse aí, ó. Olha que nome lindo, irmãos. Evódia. Irmãos, era cada nome, viu, irmãos? Já pensou o nome hoje no filho desse aqui? Quando ele crescer, ele vai lá para você: mãe, eu não merecia isso. O que passou por a cabeça da senhora? Está vendo? Aí diz aqui: que sintam o mesmo no Senhor. 3. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Está vendo Paulo elogiando as irmãs aqui? Irmãs que ajudaram ele no Evangelho. Irmãs que ajudaram Paulo no Evangelho. Olha o versículo 4, olha o versículo no Evangelho, ainda continuando o versículo 3. E com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo está dizendo aqui: todos aqueles, irmão Marcos e irmã Mari, que põe a mão no arado, que está fazendo, que está trabalhando, que não arreda o pé de servir a Deus, o nome deles já estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus.
Paulo mencionou essas pessoas, dizendo que o nome deles já estão no livro da vida, porque eles estão trabalhando para o reino, estão fazendo para o reino. É o que nós estamos fazendo, igreja. O nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro do Senhor da vida. É onde nós temos que permanecer com esse nome escrito lá, até a volta do Senhor, até a vida dele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria só deixar um versículo aqui para nós encerrarmos. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Quem está disposto a vencer? Glória a Deus. Quem está disposto a caminhar, a lutar até o fim? Porque a promessa de Jesus é que Ele vai nos vestir de vestes brancas. E de maneira nenhuma, se você permanecer, Ele vai riscar o nosso nome do livro da vida. Glória a Deus. E aqui eu encerro. Apocalipse 22, versículo 12, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. O Senhor tem galardão para nós, Vai ser maravilhoso. segundo as nossas obras. Amém? Olha o galardão aqui. Qual é as nossas obras? Louvado seja Deus. Pai, te agradecemos por esse privilégio da tua palavra. Obrigado, Jesus. Eu creio, meu Deus, que a tua igreja tem compreendido essa palavra, tem abraçado essa verdade, tem sido fiel a esta palavra, Pai. Obrigado, Jesus, por esse privilégio, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.